aqui na cidade de Lorena, interior de São Paulo, pertinho aqui de Aparecida, existe uma instituição de ensino voltada exclusivamente para os deficientes visuais. E é a CABEV que nós conhecemos agora. Quase 2% da população brasileira sofre de algum tipo de deficiência visual. A maioria, segundo o levantamento da Organização Mundial de Saúde, é vítima de doenças degenerativas, um obstáculo impossível de ser superado. No escuro, sozinho e sem esperança. Essas são as primeiras sensações que a pessoa tem logo depois que perde a visão. Na maioria dos casos, por medo, o próprio deficiente acaba se afastando do convívio social. Aí é que entra o trabalho da escola. Rosângela perdeu a visão há 6 anos. Na época, ela se isolou do mundo. Acreditava que não poderia mais ter uma vida normal. A mudança na maneira de pensar veio há 2 anos, depois que a mãe decidiu fazer a matrícula da filha numa instituição para deficientes visuais. Ela é perfeita, minha filha, é uma dona de casa. Você vê, ela tem celular, ela tem telefone, ela abre o portão para o rapaz da água, da luz entrar para tirar conta, você entende? Ela tem facilidade de fazer amizade, ela tem amizade até com o rapaz do correio, você entende? E ela manda eu sair dia de sábado para poder fazer faxina na casa. E não falta um dia na escola, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa muito feliz comigo, com o pessoal daqui da escola. Esta entidade em Lorena, interior de São Paulo, trabalha há mais de 10 anos com deficientes visuais e já virou referência na região do Vale do Paraíba. Na escola, além da alfabetização em braille, os alunos redescobrem suas capacidades. Eles, por serem deficientes, têm dificuldades já normalmente na vida e nós queremos minimizar isto, fazendo com que eles tenham todo um aparato especial para eles também poderem se sentirem normais. E para as pessoas que perderam a visão há pouco tempo, assim como você, o que você poderia falar para elas? Que tenha muita paciência, muita fé, muita força de vontade, porque é muito difícil mesmo, e a gente tem que ter confiança na gente mesmo, que a gente consegue. Na sala de aula, professores também são exemplos. Tudo que eu aprendo, eu procuro passar para eles da melhor forma possível, né? Como profissional e também como deficiente visual. Então tem os dois lados aí para que eu possa estar ajudando eles e mostrando novos caminhos. Muito bem. Exemplos de vida, instituições que trabalham com pessoas que têm esta limitação visual. O que não significa que não possam aí realizar belíssimos exemplos de vida, como a gente acabou de ver. Boa noite, sejam bem-vindos ao Aliás. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia. A história da tecnologia é quase tão antiga quanto a história da humanidade. E se segue desde quando os seres humanos começaram a usar ferramentas de caça e de proteção. Tecnologia é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico, ferramentas, processos e materiais criados ou utilizados a partir de tal conhecimento. Existem diferenças muito tênues entre as vantagens e as desvantagens que o avanço da tecnologia traz para a sociedade. E para conversar conosco, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a professora Luciane Molina e o professor Marcos Bonito. Boa noite, Luciane, boa noite, Marcos. Sejam bem-vindos, aliás. Marco, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Você é professor. Isso. Professor do quê? Então, eu sou professor de jornalismo aqui na FATEA, né? E de diversas disciplinas também ligadas à tecnologia na Unip, né? Então, já sou professor há 5 anos, quase 6 já. Você sempre mexeu, vamos dizer assim, com computador, com tecnologia? Não? Olha, eu tenho contato com computador desde pequeno, né? Eu tinha computadores em casa, esse tipo de coisa, né? Mas trabalhar com tecnologia é uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu saí da faculdade. Antes disso, não. Luciane, e você? Você é professora também? Sou professora já há 5 anos, trabalho com deficientes visuais em Lorena
e ministro cursos de formação de professores agora no Senai e trabalho na parte de tecnologia voltada para o deficiente visual. Certo, você é deficiente visual? Sim, sou deficiente visual. E como é que funciona, vamos dizer assim, esses trabalhos seu como deficiente visual com a tecnologia? Eu ministro cursos para o deficiente visual, conseguir mexer no computador através dos softwares e também cursos para o professor aplicar a tecnologia na educação do deficiente visual. Esses aparelhos que você usa, eles são diferentes dos aparelhos normais? Os aparelhos são iguais. O que diferencia são softwares instalados e para uso do deficiente visual. Ah, ok. Marco, com a velocidade que a tecnologia viaja, é fácil acompanhar? Olha, eu acredito que a questão não sei nem se passa pela questão da facilidade. Eu acredito mesmo que essa é uma questão que rege pelo mercado, né? O mercado, ele faz a tecnologia, sempre as pessoas estarem correndo atrás da tecnologia por uma lógica de mercado, para que a pessoa consuma, cada vez queira ter uma tecnologia melhor, nova, né? Então o próprio mercado impõe. Aqui no Brasil a gente tem uma defasagem de tecnologia que se dá muito em função do nosso poder aquisitivo, enfim. Mas essa é uma lógica de mercado, né? As pessoas ficam sempre correndo atrás da tecnologia porque o mercado acaba impondo isso, né? Um computador hoje, vamos dizer assim, eu tenho um computador que tem 6 anos, ele é um computador velho, ele é considerado um computador obsoleto, não? Eu acredito que hoje, assim, os computadores básicos que são vendidos nas lojas, né? Esse que você vai, e você nem vai investir tanto, você vai pegar um computador básico, né? Ele deve estar durando 1 ano e meio, 2 no máximo. Se você não for fazer nenhum tipo de upgrade, ou seja, melhorar o computador, né? Mudar uma peça, tal, ele tem uma vida útil aí de uns 2 anos para aguentar o que as próprias tecnologias começam a exigir. A gente tem um exemplo, por exemplo, o YouTube. As pessoas agora querem acessar a internet, querem assistir vídeos pelo YouTube ou acessar o Second Life. Os computadores de 2 anos para trás, eles já não têm suporte, se eles não fossem bons. É o computador ou é o software que tem nele? Ambos. Para rodar o software, você precisa ter um computador que suporte o que vai ser exigido, né? Então, essa é a velocidade. Então, assim, as coisas começam a vir, as pessoas querem acessar vídeos ou coisas parecidas, animações, e aí precisa ter uma boa placa de vídeo, e aí você vai tendo necessidade de ter um computador mais Precisa de muito dinheiro para isso. Precisa. Aqui no Brasil a tecnologia ainda custa caro, né? Essa tecnologia de ponta, assim, principalmente ligadas a computadores, elas são caras, né? Com certeza. Luciane, a tecnologia hoje, ela ajuda você na sua vida do dia a dia como? Ela ajuda para o deficiente visual, ela é muito mais marcante do que para qualquer outra pessoa, porque a partir da tecnologia, né, do surgimento dos softwares, dos leitores de tela, dos softwares específicos para o deficiente visual, na década de 90, é que a gente pode ter acesso a jornal, livros, trabalho, e-mail, acessar de tudo. A gente tem domínio de 99% do computador, a gente consegue realizar todas as atividades só com a ajuda do software. Então é uma independência sem tamanho, sem comparação, quase que total. O teclado do seu computador é igual ao dos outros? O aparelho, a máquina é a mesma. É a mesma. A máquina é igual a que todo mundo utiliza, né? O que eu falei, o que vai diferenciar é o software, que é uma ajuda técnica. Né, o computador para o deficiente visual sozinho, ele não representa nada. Ele é igual uma máquina de escrever, que não vai, né, ter função nenhuma ali para o trabalho, para a escola, para as atividades dele. Precisa ter ajuda técnica, que é o software instalado. E você só tem o computador, vamos dizer assim, mais avançado como tecnologia? Ou você tem outros aparelhos? Não. A gente utiliza também um celular com software, leitor de tela, e a informática, o computador. O computador ele pode ser acoplado a impressoras braille, no caso para imprimir livros em braille, imprimir textos, materiais. Então, o computador em si já amplia muito as possibilidades do deficiente visual, né? Tanto de trabalho, de estudo, de tudo. Como é que é o seu celular? O celular também é um aparelho comum,
né, adquirido em qualquer loja de aparelho celular, instalado com o software instalado. O software chama Talks e é um leitor de tela como o computador. Ele vai ler... Ele custa bem mais caro. O aparelho não, o software não, o software sim. Sim. Tá. Então isso não é acessível a qualquer pessoa? Não é acessível a qualquer pessoa. Tá certo. Marcos, você recomendaria uma criança hoje? Eu tenho um filho, eu coloco na frente de um computador para ele começar a trabalhar, ou você acha que ele precisa fazer um curso antes? Nossa, é curioso você estar me perguntando isso hoje, porque segunda-feira eu saindo da aula, assim, estava conversando com um aluno meu que já tem 2 filhas, e a gente estava conversando a respeito disso. Eu não tenho dúvida de te afirmar que é mais fácil ele te ensinar a usar o computador do que você tentar colocar ele num curso e ele aprender, né? As crianças, principalmente dessa nova geração, elas têm uma facilidade de leitura, o que a gente chama de leitura semiótica, ou seja, a leitura dos signos, muito mais fácil. Elas estão mais contextualizadas no que está acontecendo nessa nova cultura, né? Uma cultura que a gente chama de cibercultura. Então, a criança hoje, ela observa um adulto navegando na internet e se você deixar ela mexer um pouco depois, em pouco tempo ela vai pegar o jeito, porque ela tem mais facilidade para isso. Assim, ela já faz parte da cultura. É muito mais difícil, por exemplo, quando eu me formei na faculdade em 97. Em 97 nós não tínhamos internet no departamento de comunicação na Unital. Então, é uma coisa assim, depois eu fui virar especialista em internet, mas eu não tinha nem internet na faculdade. Não sabia. Então assim, a criança não. A criança hoje, ela já nasce no contexto da internet, por exemplo. Certo. Fica muito mais fácil. Eu costumo falar com meus alunos, né? Assim, olha, vai ser difícil vocês explicarem que quando vocês, para os seus filhos, né? Vai ser difícil vocês explicarem para os seus filhos que quando vocês nasceram não existia internet, né? Como é que o mundo chegou até esse ponto sem internet, né? Exato. E você acha que hoje nós conseguimos sentar na frente de um computador e usar 100% do que ele pode te oferecer? Não. Normalmente não. As pessoas usam muito pouco. Não, até porque assim, a máquina computadora, ela é multifuncional, né? Na verdade, você tem diferentes perfis de usuários. Então, você vai ter o usuário caseiro que vai usar, de repente, para editar texto ou para navegar na internet, para trocar mensagem, que é o que a gente considera como usuário normal. Mas uma máquina bastante simples, muito mais simples do que essas que são vendidas, essa que você me contou agora há pouco, de 6 anos atrás, certo. Ela é capaz de criar softwares que são poderosos. Se a pessoa tiver capacidade de conversar com a máquina, ou seja, programar em linguagem de computador, ela vai conseguir fazer softwares poderosos, inclusive esses softwares que a professora estava falando agora. Não precisa de uma grande máquina, precisa só saber falar a linguagem dela. Então, isso é bastante relativo, assim, né? Bem nesse sentido. Luciana, como é que eu fico curiosa agora de saber como é que você usa esse computador? Você não fez um curso de datilografia. Como é que você sabe onde estão as teclas que você tem que usar? Então, quando eu comecei a utilizar o computador, foi assim no susto. Foi na necessidade mesmo? Foi uma necessidade, mas uma necessidade que surgiu assim no momento de pesquisa na internet. Quem digitava, quem lia a tela é a minha mãe, até tem um software que nós chamamos de DOSVox e eu brinco que ela é a mãe Vox, porque é ela que fazia todo esse trabalho de ler o que estava na tela, de digitar o que eu pedia. E foi em uma dessas pesquisas que a gente encontrou um programa chamado DOSVox, um kit demonstrativo. Instalamos num computador, até foi um computador bem obsoleto, já era bem antigo, mas a gente conseguiu rodar esse software e a partir de um chat que tinha no Papo Saci, né, que é frequentado por deficientes visuais, foi que eu tive ajuda. Como é que chama o papo que você falou? Papo Saci, da rede Saci, Solidariedade, Apoio, Comunicação e Informação da USP. Certo. Então, esse chat é frequentado só por deficientes visuais. Nós entramos lá, a minha mãe ia perguntando, ia digitando e os amigos iam ajudando a utilizar um pouco desse programa. Foi aí que eu comecei a utilizar o computador. Aí eu fui pesquisando, fui treinando, comecei a digitar, comecei a mexer mesmo, porque a gente tem que aprender mexendo. Claro. Né? Em Guará, que eu moro em Guará, não tinha nenhum profissional até então
é habilitado a dar esse curso de informática. Ninguém conhece, né? Até hoje é muito desconhecido. E você dá software. esse curso para os seus alunos? Eu dou esse curso para os meus alunos. Né? Hoje eu uso bastante, né? Como eu falei, 90% das atividades que vocês fazem, que quem enxerga faz, eu realizo sossegado no... Você é professora universitária? Não. Eu sou professora, trabalho com alfabetização e reabilitação de deficientes visuais. E o curso que eu dou para professores é um curso online. É no Espaço Mirante, do Núcleo de Tecnologia do Rio de Janeiro. Certo. E eu sou tutora desse curso à distância e o deficiente visual eu faço apoio presencial. Como é que você imprime os seus trabalhos? Em braille, não? Não. Infelizmente, o custo de uma impressora braille é muito alto. E chega a R$37 mil o custo de uma impressora braille. E eu tenho que imprimir os trabalhos em tinta mesmo, numa impressora comum, para que as outras pessoas possam ler. Então, na verdade, né, com a informática, a gente não precisa mais do intermediário, da pessoa, da mediação de uma pessoa para transcrever o braille para outra compreender o código. A gente vai direto, a gente digita no computador, faz tudo, imprime em tinta, dá para a pessoa ler. Então, é muito mais prático. Para fazer. Marco, você, com o problema dela, vamos dizer assim, você trabalha com alguma coisa parecida, não? Olha só, eu estava até lembrando agora que há uns 2 anos atrás, eu cheguei a fazer uma proposta até bacana. Eu estava pensando assim, depois eu vou pegar o contato para a gente ver se consegue botar em prática. Eu fiz uma proposta para os alunos porque existe uma necessidade latente da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Eles têm um projeto lá que eles solicitam para que as pessoas narrem os livros para os deficientes visuais. São os livros falados. São os livros falados. E eu cheguei a solicitar para os alunos que a gente fizesse um projeto para fazer essa narração, já que os alunos de jornalismo, eles trabalham com isso. Então, né? Na verdade, existe o outro software com um sintetizador de voz que ele transforma todo o texto escrito em MP3, com uma voz... Fica uma voz metalizada, né? Não, hoje em dia a gente tem as vozes SAP5, que são vozes bem semelhantes à voz humana. Que legal. Então, eu faço essa conversão de texto para MP3 e trabalho em sala de aula também com isso. Isso daí substituiria o ledor e a escrita em braille. Porque, na verdade, o trabalho de um ledor também, ele custa muito. Ele precisa de um equipamento, precisa da disponibilidade do ledor. E com a informática, não. Com a informática, você tem um texto digitalizado em TXT, em DOC, em qualquer formato, você converte para MP3 em 20 minutos, você converte um texto de 200 páginas. Que legal. Então, muito bacana, né? É uma das vantagens da tecnologia, né? Até quanto tempo atrás isso não existia? Os softwares de leitores de tela, eles começaram a surgir na década de 90. Certo, mas você teve acesso? Eu tive acesso finalzinho da década de 90, 99, 98, 99 eu comecei a utilizar. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Isso. Olha, o papo está muito bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. De volta com o programa, aliás, estamos falando hoje sobre tecnologia. E vocês acabaram de ouvir o Pensa. O Pensa é um projeto do Santuário Nacional. Nós estamos aqui hoje com o Danilo na clarineta, a Letícia também tocando clarineta e o Wellington no clarineta baixo. E estamos recebendo a professora Luciane Molina e o professor Marco Bonito. Voltando com a nossa tecnologia. Luciana, você estava falando sobre a tecnologia para o deficiente visual. Ele, como nós tínhamos falado antes, não é ao alcance de todos.
Não, o software ele tem um custo muito elevado, ele chega a R$ 4.500, R$ 5.000, só o software. Né? Existe o software gratuito, no caso seria o DOSVox, mas ele é um pouco limitado. Ele é ótimo para quem está iniciando na informática, para uso educacional. Ele é muito bom, ele é muito didático, ele possui jogos, possui programas de edição de texto, possui scripts de comando para abrir outros programas externos. Mas um leitor de tela, no caso, é muito caro. Ele custa... Se você tivesse que pedir para alguém ou você mesmo fazer um software, que tipo de software você criaria hoje? O que está faltando para você hoje? Com relação a software, eu acho que eles acompanham toda a evolução, então toda semana, todo mês tem lançamentos, tem atualizações. Então ele acompanha a tecnologia, acompanha todo avanço de aplicativos. Nós acessamos tudo. O que falta não seria da parte do software, seria a construção de páginas na internet acessíveis para o deficiente visual. Porque no caso, o software, o leitor de tela, ele vai interpretar o código-fonte da página, ele não vai interpretar aquilo que está na tela. Então, dependendo do que é colocado no código-fonte, se existe uma imagem sem a descrição, se existe muitas imagens em movimento numa página, ela fica sem acessibilidade e sem usabilidade, que são os dois conceitos principais para um deficiente visual ter autonomia de navegação dentro de uma página web. Então, o que falta é isso, falta consciência dos criadores de página para a construção de páginas acessíveis. Tem uma coisa que eu acho que era bacana, né, de a gente aproveitar que a gente está numa TV que tem uma audiência boa, que assim, ela falou do preço do software, né? O preço do software, ele está intimamente ligado, provavelmente, eu não sei se tem software nacional, tem software nacional? Tem software nacional, ele é um pouco mais barato. Um pouco mais barato, né? Eu acredito assim que o incentivo, que deva haver um incentivo por parte de pesquisa, né, nas universidades, para que as próprias universidades passem a gerar esses softwares, porque assim, quanto mais pesquisa for gerada nesse sentido, o software vai ficar mais barato, vai ficar mais acessível para mais gente. Mas me parece assim que o incentivo precisa vir de cima para baixo, precisa vir do governo, incentivando as universidades, principalmente as universidades públicas que são mais propensas a trabalhar com pesquisa, para que elas fomentem a pesquisa nesse sentido. Né? E aí a gente ia ter mais gente conseguindo ter acesso. No caso do DOSVox, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eles têm esse incentivo, esse apoio para atualizar, para construir o software, que na verdade esse software, o DOSVox, que é gratuito, ele surgiu a partir da necessidade de um aluno que entrou num curso de programação, de análise de sistema, coisa parecida, e ele não tinha nenhum programa que desse suporte para o estudo dele. E junto com o professor eles criaram o sistema DOSVox. Então, eu acho que é a procura também que faz, vamos dizer assim, a necessidade, cada a um, consciência. exatamente. O problema, né? Quando a gente tem um problema, a gente tenta resolver. E a ciência vai tentar resolver através de pesquisa, né? E essa pesquisa que está precisando de apoio aqui no Brasil. Eu vou falar quais são as vantagens e as desvantagens do avanço da tecnologia para a sociedade. Boa. Nossa, esse é o assunto que eu mais gosto de falar. A gente pode ficar umas 4 horas seguidas falando sobre isso. Eu penso o seguinte, olha, tem gente que amaldiçoa a tecnologia como se fosse uma coisa que não faz bem à sociedade, né? Eu não gosto nem de pensar dessa maneira e nem achar que ela também vai ser a solução para tudo. Né? Eu não penso que também a tecnologia vem e resolve todos os problemas. A gente precisa lembrar que a maioria das tecnologias que a gente tem hoje em casa, elas surgiram principalmente em função das guerras. Então, desde o liquidificador ao celular que a professora está usando, as câmeras de TV que temos aqui, todas elas surgem a partir da guerra, ou seja, na verdade ela tem um custo social, um custo humano, né, vamos colocar assim, muito alto. Então, assim, se a gente pensar desde o Fusca, que foi criado para poder servir a guerra, até tudo que a gente tem hoje, então, tudo foi criado por função de guerra e a gente não pode pensar que a tecnologia só vem para o bem. Mas, por outro lado, a gente tem tecnologia, quando a gente tem uma tecnologia que serve, por exemplo, para a gente auxiliar as pessoas que têm deficiência auditiva ou visual, a gente percebe o quanto que a tecnologia pode ser útil à sociedade.
Então a gente tem os dois lados. É como se a gente pode pegar uma faca e usar para passar manteiga no pão, ou pode usar para ferir alguém. Claro. É só saber usar a ferramenta do jeito certo, né? Então tem esse... É meio paradoxal, mas a gente tem que saber usar a tecnologia. Fazer, em vez de usar, aproveitar para usar para o mal, aproveita uma coisa que foi criada e usa para o bem. Para o bem, exatamente. Eu acho que essa talvez seja esse seja o legado das novas tecnologias, né? As novas tecnologias, elas precisam chegar para a humanidade para tentar ajudar. Só que às vezes a gente vê que elas têm um mau uso nesse sentido, né? Então, hoje se fala muito que a robótica deixou muita gente desempregada. Uhum. Não é bem assim. Eu acho que se você souber aproveitar, estou certo ou errada? Faz algum sentido a tua afirmação. A robótica, ela realmente deixou muita gente desempregada, né? Porque num lugar que você tinha uma produção com 100 pessoas numa linha de produção, você põe uma máquina e 2 pessoas apertam o botão, uma no início e a outra no final, e você elimina 98. Sim, mas essa máquina tem que ter uma construção, tem que ter uma manutenção. Isso, é aí que está o ponto. Por exemplo, para se construir essa máquina, você gerou outros 98 empregos em outras áreas. Então, eu gosto muito, como eu sou um defensor da educação aqui no Brasil, e me preocupo muito com isso, eu sempre falo para o aluno assim, você vai ficar sem emprego se você ficar achando para o resto da vida que você vai ficar naquela linha de produção e aquela máquina, e aquilo vai ser sempre daquela forma. As coisas evoluem. Então, enquanto você está na linha de produção, você precisa buscar se atualizar. Buscar novos cursos, buscar outros caminhos, porque uma hora pode chegar uma máquina e tomar teu lugar. Certo. E você tem que estar sempre correndo na frente da máquina e não atrás dela. Né? Assim, a máquina vai chegar, então você tem que estar se preparando nesse sentido. Né? E é uma coisa, se por um lado é cruel, você tira 98 empregos de uma linha de produção, você dá 98 empregos para pessoas que têm mais conhecimento em outra área. Então, a gente precisa preparar a sociedade nesse sentido. Por isso que tá... Tem que se especializar mais, se especializar mais. Acabar com aquele negócio que qualquer um faz qualquer coisa. Não, hoje em dia não. Hoje em dia a gente precisa realmente organizar, porque parece assim, principalmente aqui no Brasil, a gente percebe que a coisa está desorganizada. A gente tem incentivo para coisa errada e tem desincentivo para coisas certas. Então, a gente precisa acertar socialmente onde que nós vamos incentivar. Não adianta a gente querer apenas formar novos técnicos se você forma um monte de técnico na faculdade e depois você não tem mercado de trabalho para esse técnico. Então, assim, a gente tem que gerar um emprego técnico para poder formar técnicos. Não sei se eu estou sendo claro nesse sentido. Eu acho que também o técnico, você não pode ir só na faculdade aprender uma coisa e ficar esperando que caia do céu um emprego para você. Tem que correr atrás, claro. Tem que correr atrás. Claro. Luciane, dentro dessa linha de pensamento, você acha, por exemplo, que nós vamos chegar um dia que o cão-guia ele será substituído por um robô? Eu acho difícil. Não. Eu acho que não. Não. Não tem... Realmente não tem possibilidade de você ter uma máquina que substitua o cão-guia. Mas eu acho que vai ficar uma relação muito fria, né? Eu acho que a relação afetiva que um usuário de cão-guia tem com o seu cão, eu acho que não vai ser substituída nunca por um robô. Pode até ser que um robô possa servir de guia para um deficiente visual, mas vai cortar muito essa relação de afetividade. O computador tirou o lugar da máquina Braille? Não. O Braille, ele é importante, ele é essencial no período de alfabetização, mas no caso de um adulto que perde a visão em determinado período da vida, já tendo enxergado antes, o Braille vai ser muito mais complicado dele aprender, dele ter uma leitura rápida, dele escrever com mais agilidade, e ele vai substituir toda essa dificuldade que ele vai ter pelo computador. Tá. Você acha, por exemplo, que uma pessoa que sabe, que tem esse software no computador, ele não precisa saber Braille? Hoje um deficiente precisa saber Braille, sim. Eu acho que o deficiente visual é a maneira de comunicação dele, né? Na verdade, quem enxerga, o vidente, ele não abandonou a caneta e o papel por causa do computador. É como se fosse o Braille. O Braille é a escrita do deficiente visual. Então, os dois precisam andar juntos, caminhar juntos. Um completa o outro, complementa o outro. E a bengala? A bengala, hoje em dia existem bengalas com sensor que avisam o deficiente visual quando ele está próximo de obstáculo. Certo.
Então ela teve evolução. Teve ajuda da tecnologia. Você sabe, tem uma coisa bastante interessante lá, no texto que você leu no início do programa, tem umas coisas assim que me chamaram a atenção, assim, são coisas que eu passo para os alunos. Primeiro, assim, tecnologia é estudo das técnicas, né? Tecnologia. Então, isso não está intimamente ligado com computadores. Tem gente que acha assim que tecnologia necessariamente tem que ser algo ligado ao computador. Quando o ser humano... Veio depois. Veio depois, né? Então, assim, são estudos de técnicas. E as técnicas muito relacionadas a questões de ferramenta, né? Tem uma coisa que é fundamental. Principalmente agora que a gente está nesse papo, né? Conversando, percebe-se o seguinte: a internet, né? Muita gente acha que quando a gente está acessando a internet, a gente fica suprimido das nossas percepções, ou seja, elas ficam diminuídas. Certo. Principalmente porque fala assim, não, a criança fica lá e ela não pensa em mais nada, ela fica só conectada ao computador em vez dela estar fazendo outras coisas, tal, e ela tá parada. Essa crítica que acontece com todas as novas mídias, que aconteceram com todas elas, a gente não vê acontecer, por exemplo, um pai, quando uma criança pega um livro e ela vai ler deitada na cama, a gente nunca vê um pai criticar e falar assim, nossa, mas tá ali parada lendo, né? A internet, ela não faz mal nesse sentido, muito pelo contrário, porque ela aguça quase todas as nossas percepções, assim. Os 5 principais sentidos, eles são aguçados o tempo todo, desde o olfato, o paladar, o tato, a visão. E muita gente acaba achando assim, né? Fala assim, mas como é que vai aguçar o olfato pela internet, né? E a gente sabe que o ser humano, a questão cognitiva humana, ou seja, a forma com que as pessoas interpretam os sinais, eles funcionam de que forma? Você vai ver uma imagem de um bife numa chapa, e aquilo você já teve uma experiência anterior de saber o cheiro, e aquilo vai aguçar o seu olfato, né? E para o deficiente visual, eu estava imaginando agora como é que funciona. Se não vai funcionar com a parte visual, vai acontecer com a parte auditiva. Então ele deve saber como é que faz o som de um bife numa chapa e o cheiro que aquilo... Sabe? Então, quando entrar no site, vai aguçar da mesma forma. Então, isso é o que costuma se falar, que é uma orquestra tocando com todos os instrumentos ao mesmo tempo. Mas você só pode pegar uma criança hoje que não fez curso de datilografia, que muita gente não sabe nem o que é isso. Não sabe mais, não faz sentido. Não faz sentido. Você pega uma criança, ela está ali olhando na tela e digitando rápido, o que muita gente no meu tempo não conseguiria fazer. É por isso que eu te falei agora há pouco. A gente percebe que essa nova geração, principalmente essa geração que nasceu nos últimos 20 anos, ela já nasce com uma capacidade a mais. É uma capacidade, mas é porque faz parte do contexto. É muito mais fácil ela compreender o computador nascendo e vendo o computador desde que ela é pequena, do que alguém que foi ver o computador depois de 60 anos, 50 anos, foi conhecer um computador. Então a adaptação é muito mais simples. A primeira vez que tive que trabalhar no computador, eu chorei. Eu saí da máquina. Mas não é impossível, né? Não é. Hoje, você pega, como você falou, qualquer criança sabe mexer no computador. Assim, eu tenho alunos assim, que às vezes alunos mais velhos e que às vezes têm medo de tecnologia. E eu falo para ele, olha, o salto não é um salto grande. É que nem andar de bicicleta. Vai tomar uns tombos no começo, mas depois vai pegar o jeito e vai ver que na verdade é bastante simples, né? Então, eu gosto de diminuir essa barreira do medo da tecnologia, né? Luciano, você teve medo de o primeiro contato com o computador? Você falou que você foi por necessidade. Você teve medo ou você já estava habituada a ele? Não. Eu acho que, na verdade, todo deficiente visual tem um pouco de receio de mexer com a informática, até porque até a década de 90, no caso, não fazia parte da vida dele. Ele não tinha esse contato. Então, um deficiente visual que chega para mexer no computador, ele nunca teve contato com a máquina, ele fica com receio. Por isso que antes de começar as abordagens de software, de programa, de utilização, de comandos, ele precisa explorar o computador, a máquina mesmo, para ele ver que não tem sentido esse medo, esse receio, que é apenas uma máquina, não é um bicho de 7 cabeças. Certo.
Existia algum tempo atrás, por exemplo, a máquina de escrever, o teclado dela era em braille? Não, nunca teve isso. Não é em braille. Hoje a gente tem nos aparelhos, a gente sente uma ergonomia para quem é deficiente visual, né? Tem a bolinha no número 5, tem uma saliência, até por normas da BNT. Da BNT, né? Todo telefone ou até mesmo teclado do computador, ele tem uma saliência em 2 teclas, o F e o J no computador. E o 5 do teclado numérico. Para poder dar referência a você. Dar referência para o deficiente visual. Porque ele não precisa do teclado em braille. No caso, o teclado em braille até atrapalharia. Onde estão as teclas. Para saber onde estão as teclas. O teclado em braille, até muita gente questiona, por que você não usa o teclado em braille? O teclado em braille, ele atrapalha o deficiente visual, porque ele vai ficar atento no tato. Certo. E vai perder a referência auditiva. Então, ele vai precisar utilizar 2 sentidos ali, vai precisar ficar atento a 2 sentidos. Então, vai perder um pouco dessa agilidade para mexer na informática, no computador. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Os músicos do Projeto Pensa nos trouxeram de volta a mais um programa, aliás. Hoje nós estamos falando sobre tecnologia. E aqui conosco a professora Luciane e o professor Marcos. Marcos, nós estamos conversando agora sobre os hackers. Quem são? Bom, a gente precisa diferenciar hackers de crackers, né? Que são 2 facções diferentes com filosofias diferentes, né? Os hackers são as pessoas, tanto um quanto o outro, são pessoas que têm conhecimento de software, sistemas de informação e que têm condição de entrar em sistemas. Vamos popularizar, se o termo seria entrar em sistemas, invadir sistemas, né? Os hackers, eles entram em sistemas e avisam os donos dos sistemas ou quem toma conta dos sistemas de informação de que, olha, o seu sistema é vulnerável. Os crackers, por outro lado, eles vandalizam o sistema. Então, eles modificam o sistema, roubam dados. Então, são 2 facções diferentes. A gente costuma dizer que os hackers eles estão muito mais para construtores de vidros, de vidraças, e os crackers para pedras. Então, assim, os hackers, eles acabam, por serem tão bons... são pessoas inteligentes. Tanto um quanto outros, né? Eles são muito inteligentes, conhecem muito de programação de máquina, né? De conversar com a máquina, de falar a linguagem das máquinas. E aí, por terem essa capacidade, os hackers, geralmente, eles são contratados pelas empresas para ajudar na segurança. Certo. Então, eles conhecem tanto de como invadir que eles passam a prestar serviço de não deixar ninguém invadir. E os hackers não, os hackers eles vão para vandalizar. Então a gente fala, um é pedra e o outro é vidraça, né? Então acontece bem isso mesmo. E o tal do vírus? Certo, o vírus, né? Agora, diz pra mim, por que uma pessoa cria esse vírus? Como é que funciona isso? Olha, bom, eu vou fazer uma comparação. Bom, o vírus, ele chama vírus porque ele tem uma analogia perfeita com o organismo humano. Certo. O computador também é um organismo. Um organismo maquínico, mas é um organismo. E o vírus tem o mesmo problema. Então, assim como a gente pega uma gripe e fica acamado, fica 2, 3 dias no estaleiro, o computador, quando vai pegar um vírus, dependendo do poder que ele tem de destruição do organismo computador, ele vai deixar o computador inerte, vai deixar mas por que uma pessoa cria um vírus? Aí, assim, a gente sabe que nem sempre é criado por uma pessoa. Muitas vezes, as pessoas que têm conhecimento, os hackers, vamos colocar assim, generalizando, né? Eles querem mostrar a sua capacidade destrutiva. Muitas vezes é por questões filosóficas. Então, por exemplo, nós temos
grupos de pessoas que não gostam, por exemplo, do sistema Windows, que foi criado pela Microsoft. Não gostam da filosofia Microsoft. Aí eles vão, eles são defensores, por exemplo, de um outro sistema operacional, e aí eles vão criar vírus que possam mostrar o quanto que o sistema Windows é frágil. Então fala assim, nós vamos criar vírus para vocês verem o quanto esse sistema é ruim. E aí eles criam vírus para esse tipo de fim. Mas a gente sabe também que as próprias empresas que criam os antivírus, que vendem no mercado os antivírus, elas também têm interesse que existam vírus. Para que vai adiantar eu vender antivírus se não existir vírus? Então a gente imagina, né, não tem prova disso, não tem nada certo, mas a gente imagina que exista um mercado paralelo de criação de vírus pelas próprias empresas, porque você vai gerar isso no mercado a seguinte situação. Olha, chegou um vírus novo, o vírus XPTO, e a empresa tal no dia seguinte fala assim, olha, eu já tenho a vacina contra ele. Então, fala assim, ele pode nem existir. Então, assim, a gente acha que determinadas situações que já aconteceram na história indicam para esse tipo de coisa, porque faz sentido. Sim, mas se uma pessoa que, por exemplo, faz um vírus atrapalha um trabalho dela, que ela necessita desse computador. Isso, assim, não só o trabalho dela, o trabalho de todo mundo, não só um software que possa prejudicar uma coisa mais específica, que é mais importante até, né? É uma pessoa que, na verdade, é inconsequente. Uma característica que a gente vê muito na sociedade, né? A gente anda numa sociedade muito inconsequente. A gente não teve, recentemente, pessoas jovens atacando aquela empregada doméstica a troco de nada? É uma inconsequência, do mesmo jeito que acontece no mundo virtual. É um paralelo, uma analogia que fica, acho que, bem exemplificada. Né? Você já teve vírus no seu computador, Luciana? Vários. Mas eu sou bem cautelosa quanto a isso, eu não abro muitos arquivos suspeitos. E a gente recebe milhares por dia. Eu que participo de listas de discussão, eu recebo 600, 700 e-mails por dia. Então, no meio deles, eu encontro 2, 3 por dia, eu encontro que são e-mails suspeitos que, se eu abrir, eu sei que eu vou estar infectado. E todos os antivírus são bons? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Não, os antivírus, assim, não adianta nada. O antivírus, ele funciona como uma vacina. Então, é bastante interessante que a população saiba que, na verdade, é uma vacina. Então, eu não quero pegar gripe. Então, eu tomo uma vacina antigripe e eu fico imune. Mas nada vai adiantar se eu pegar uma injeção cheia de vírus e injetar em mim, que é mais ou menos o que as pessoas fazem. Porque, assim, o vírus, ele só vai entrar se você permitir. Ou seja, chega lá por e-mail assim, veja aqui as fotos, que não sei o quê. Aí a pessoa clica e ela permite ser infectada. Dificilmente a coisa acontece por outro meio. Geralmente é a pessoa que abre brecha para que aconteça. Então, na verdade, é mais uma questão de cultura que as pessoas precisam ter, de saber que não podem clicar em qualquer coisa, abrir qualquer tipo de anexo. Aí você dificulta a ação da pessoa que é mal intencionada de criar o vírus. Mas esse vírus, ele pode vir, por exemplo, você me manda uma mensagem, você não sabe que você tem um vírus, e esse vírus pode vir na sua mensagem. Pode. Ele pode na verdade, é dessa forma que ele se propaga. Ele finge ser alguém que você conhece, ou seja, ele manda por um remetente que você conhece de algum dos seus amigos que foi infectado. Aí ele manda como um remetente e fala assim, olha, clique aqui para ver as fotos e tal. Só que esse arquivo, ele é um arquivo .exe, né? .exe, executável. Certo. Aí a pessoa clicou, às vezes não vai acontecer nada. Visualmente não vai acontecer nada. Ela não vai achar, ela vai clicar, não vai acontecer nada, falar, não era nada demais. Mas aí a máquina vai ficar infectada e ele também vai começar a replicar vírus para as outras pessoas. Então é uma questão cultural. Hoje eu já percebo que as pessoas são menos inocentes, menos. Mas como a gente tem apenas 12% da população na internet no Brasil, a gente tem 88% das pessoas que ainda vão passar por esse período de alfabetização, vamos colocar assim. Então a gente precisa já preparar essa prova. São pessoas mais velhas que estão entrando na internet agora, que estão tendo acesso a... Quanto mais as pessoas se dão mal com o vírus, mais elas vão aprendendo. Tomando conta. E aprende mesmo. É na prática que a gente aprende a não clicar em qualquer coisa. Bater na cabeça. Exatamente. Mudando um pouco de vírus, hoje tem um avanço que ajudou, vamos dizer assim, na cura ou na ajuda da deficiência visual?
Através da informática? Sim, através da informática, alguma aparelhagem, algum tratamento, alguma coisa? Não, existem estudos, até chips, para que o deficiente visual volte a enxergar vulto, alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu não pesquiso muito sobre isso. Até não sei dar informações mais exatas, mas com relação ao computador, no caso do celular, está sendo desenvolvido agora um aplicativo, um programinha que, através da câmera do celular, ele pode detectar um obstáculo na tua frente. Então, ele pode ver cor, você posiciona a câmera numa determinada roupa, por exemplo, ele vê cor. Então, é um avanço para o deficiente visual, para melhorar a qualidade de vida do deficiente visual. Agora, quanto à recuperação de visão, até é um caso que eu não estou muito a par. E tem uma ajuda, vamos dizer assim, dos poderes públicos para essa melhoria, não? Alguns softwares são importados, outros são nacionais. No caso do Osvox tem essa ajuda. Existe um decreto, o 5.000, deixa eu lembrar. É um decreto. O 5.296, que ele estabelece acessibilidade em portais, em páginas. Então, tem toda essa preocupação da acessibilidade comunicacional, tem essa preocupação do governo para isso. E o MEC, a partir desse ano, doou uns notebooks, alguns notebooks para escolas que tenham deficiente visual matriculado no ensino médio. Então, já é alguma melhoria, algum avanço. Marco, você acha mais fácil pegar uma pessoa que vive hoje, vamos dizer assim, um adolescente que sempre conheceu a internet, esse mundo, e colocá-lo há 50 anos atrás, ou é mais fácil pegar alguém que nunca viu isso e colocar no mundo da internet? Dá um bom roteiro para um filme, né? Fazer uma troca. Dá um bom roteiro para um filme. Eu acredito que tirar a pessoa do contexto atual e voltar no tempo vai ser muito mais complicado. Até nisso que a gente estava falando agora há pouco, eu acredito que seja aprender a lidar com tecnologia não é uma coisa tão difícil quanto as pessoas imaginam que seja. Eu gosto quando eu falo isso para os alunos, né, às vezes o aluno ele olha e fala assim, mas é fácil você falar porque você é professor, você já mexe com tecnologia, mas eu não sei. Aí eu falo para ele assim, poxa, olha, você precisa lembrar de uma coisa, uma historinha que eu gosto de contar na sala, né? Eu falo assim, olha, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, no terceiro ano de jornalismo, né? Nós tínhamos computadores no laboratório, mas não tínhamos internet, né? E a gente precisava digitar as matérias, os textos e tal, né? Eu não sabia como gravar em disquete, eu tinha medo de gravar em disquete. Então eu sentava junto com um amigo meu, falava assim, olha, eu vou digitar aqui, abre o programa pra mim. Ele abria. Aí eu digitava, aí falei assim, salva no disquete pra mim, entrega pro professor, porque eu não sei. Então eu estava no terceiro ano da faculdade e eu não sabia nem gravar num disquete. E eu saí da faculdade absolutamente cru com relação à tecnologia. Mas eu não fiquei parado no tempo. Eu percebi que isso seria uma necessidade, que eu não iria, de repente, me enquadrar no mercado e que seria necessário eu aprender. E aí eu fui correr atrás e vi que, na verdade, era um negócio tão simples, que era uma questão só de eu ir aprender, né? E correr atrás. E aí você consegue aprender. Então, eu acho que dentro dessa ideia, eu acho muito mais fácil você pegar uma pessoa dos anos 50 e trazer para cá do que ao contrário, né? Hoje é muito mais fácil fazer um desenho, ter uma leitura, fazer uma pesquisa, coisa que não tinha uns anos atrás. Sem dúvida. O acesso à informação, hoje em dia, sim, ele é muito maior, né? É até por isso que a gente percebe, assim, que o potencial que a gente tem na nossa juventude aqui no Brasil, existe um potencial, assim, poxa, a gente tem dando acesso à informação, a gente vai fazer esse país melhor. Não tenho dúvida. Só que está precisando fazer com que isso aconteça, né? As pessoas precisam trabalhar mais. Então o negócio precisa ser mais organizado. Parece que está desorganizado, né? Então, nesse sentido que eu acho assim, olha, a hora que o povo brasileiro é muito criativo, tem uma vontade de aprender muito forte. Tanto que a internet aqui no Brasil é um fenômeno. É um fenômeno que não acontece em outros lugares. Tipo, a gente tem menos tecnologia, menos acesso à tecnologia, e o brasileiro é o povo que mais fica mensalmente na internet. É uma coisa, é paradoxal, né? É esquisito.
como é que pode acontecer? Né? O brasileiro, ele gosta disso. Ele gosta de trabalhar com tecnologia, só que ele precisa ter acesso. A hora que nós facilitarmos o acesso, e esse facilitar o acesso, não é só, por exemplo, fazer o computador... como é que chama o computador é o computador que o governo fez, que é o computador mais barato, é o computador do povo, não lembro como é que chama o nome. Esse de R$1, alguma coisa assim. O computador mais barato, né? Porque assim, não adianta, porque assim, o computador ele é muito básico, e aí você vai dar limitação, porque você vai limitar a pessoa, porque se ela quiser, por exemplo, eu quero trabalhar, agora eu quero acessar vídeo, eu quero fazer... Aí a pessoa começa a não ter condição, porque o computador é muito básico. A gente precisa dar computadores bons, porque senão você vai limitar e vai criar novos marginais, porque assim, o que se diz é que as pessoas são marginalizados da informática. E você está criando dentro dos que são informatizados novos marginais. Eles têm acesso à informática, só que eles estão numa parte que são limitados. Então, eu penso assim, a gente precisa equalizar melhor isso, né? Para não virar uma coisa só de número. Não pode ser número, tem que ser eficiente, tem que ser funcional. Não só estatística, tem que ser funcional. Nesse sentido, né? Qual seria a mensagem que você mandaria para o nosso público? Bom, eu acho que, sintetizando toda a nossa conversa aqui, eu acho que assim, as pessoas precisam, a maioria delas precisa perder o medo de tecnologia, principalmente a tecnologia ligada a computador. Acho que as pessoas precisam chegar para alguém que já mexa, os pais que ainda ficam com receio de mexer com computadores, chegarem para os filhos e falarem, olha, me mostra como faz, mesmo que eu for errar, me dá uma chance, me tenha paciência comigo, me ensina a mexer, porque assim, é muito simples, porque daí mais pessoas vão começar a interagir e o conhecimento vai ficar mais acessível para todo mundo. Eu acho que dessa forma a gente vai começar a fazer um Brasil com mais gente tendo acesso, vai fazer um Brasil um pouquinho melhor. Se alguém quiser entrar em contato com você? Seria muito legal. Eu vou deixar meu e-mail, pode ser? O e-mail e telefone. Tá, legal. O e-mail é marcobonito@marcobonito.com.br. Então é bastante fácil, né? É o meu nome e meu sobrenome, marcobonito@marcobonito.com.br. Telefone? O telefone posso passar meu celular, código 12, né? 8116 0177. Aí pode ligar que eu vou ficar bastante contente. Legal. Luciene, e suas considerações para o nosso público? Olha, eu acho que as pessoas elas precisam conhecer um pouco mais das possibilidades que um deficiente visual tem para utilizar a informática, porque é um desconhecimento geral, assim, a gente chega e as pessoas ficam espantadas quando elas escutam o computador falar, mas eles falam. Já tive pessoas assim que perguntaram, mas tem alguém aí dentro conversando com você? Ele não cansa de falar o dia inteiro? Então, as pessoas precisam ter conhecimento disso, nós precisamos divulgar mais o que o deficiente visual é capaz de fazer e eu agradeço, né, pela participação aqui. Se alguém quiser entrar em contato com você? Pelo e-mail brailu, BRAILLU, @uol.com.br. Um telefone? Telefone também vou deixar meu celular. Isso que fala. O que fala. Se alguém ligar, vai aparecer lá o número da pessoa chamando e eu vou ter maior prazer em atendê-lo. Seu número? É 91737685. Prefixo 12 também. Prefixo 12. Eu tenho uma página que eu estou construindo na internet, se alguém quiser acessar, já tem alguma coisa no ar, www.brailu, com 2 L's também, .rg.com.br. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada. Nós estamos terminando o nosso programa de hoje. Se alguém quiser entrar em contato conosco, dar alguma opinião, alguma ideia, o nosso e-mail é aliás@tvaparecida.com.br. Boa noite e até quarta-feira próxima, se Deus quiser.